Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Vamos àquele vídeo que vocês gostam pra caramba, que é o vídeo análise jogador por jogador. Vamos dar nota pra rapaziada aí desse jogo. Fluminense 0, Bragantino, o Red Bull Bragantino também 0. Um jogo ruim do Fluminense. A nota vai ficar bem baixa aí para a rapaziada. Mas vamos começar pelo Marcos Felipe, que substituiu o Muriel. Ele fez duas grandes defesas. Uma lá no início do jogo, aos 8 minutos, buscou lá no canto uma defesaça. E outra aos 37 minutos do segundo tempo, salvando o time, uma defesa de mão trocada lá na gaveta. Boa atuação do Marcos Felipe, que o credencia a ser titular da equipe do Fluminense e pegar o Muriel e colocar o Muriel lá no banco. A única coisa que eu acho que o Marcos Felipe precisa corrigir é a bola quando chega no pé dele. Não é à toa que ele é goleiro, mas ele tem uma dificuldade tremenda, parece que a bola pega fogo no pé do Marcos Felipe. Fora isso, debaixo da trave, um excelente goleiro, sai muito bem do gol, está aprovado, nota 7, um dos melhores da equipe, dou nota 7 aí para o Marcos Felipe. Lateral direito, Calegari. Não tem como o Julião recuperar a posição de titular na lateral direita. O Calegari fez uma partidaça. Muito bem na parte defensiva e muito bem também na parte ofensiva. Apoiou o ataque, bem na marcação, forte no apoio. Nota 6 aí para o Calegari. Fez uma boa partida que o credencia a se manter na lateral direita. Esquece Julião ali. Boa atuação do garoto. Lucas Claro, mais uma atuação nível Lucas Claro, né? Sempre bom nas bolas aéreas, no 1 contra 1. Fez uma partida no seu nível, comparada com as outras partidas. O bom do Lucas Claro é que ele não tem oscilações. Então ele faz uma partida ruim, outra boa, duas boas, uma ruim. O Lucas Claro sempre mantém o padrão de bom zagueiro que ele é. Nota 6 aí para o Lucas Claro. Matheus Ferraz substituiu muito bem o Digão, na minha opinião. O Matheus Ferraz não perdeu, né, aquele 1 contra 1. Foi bem também na bola aérea, na cobertura dos laterais. Uma boa atuação do Matheus Ferraz. Lembrou muito o Matheus Ferraz assim que ele chegou no Fluminense. Também nota 6 aí pro Mateusão, pro grande Matheus Ferraz. Lateral esquerda, vamos chegar na lateral esquerda, no Julião improvisado lá na lateral esquerda, substituindo o Danilo Barcelos, o Egídio e o Guilherme também, que tá todo mundo, a rapaziada aí na quarentena. O Julião manteve o seu padrão, né? Igual o Lucas Claro e o Matheus Ferraz, o Calegari, o Julião manteve o seu padrão de atuação quando ele joga lá pelo lado direito. Dessa vez ele foi improvisado na lateral esquerda e fez as mesmas coisas que ele fazia lá na lateral direita. Nada. Não apoiou, defendeu mal e mais uma partida ruim do Igor Julião, atuando lá agora, improvisado pelo lado esquerdo. A gente já tinha falado isso, né? O cara vai mal na lateral direita, vai improvisar no lado esquerdo, deu no que deu. Mais uma atuação ruim aí do Julião, né? André, fazendo uma estreia aí absoluta na função de volante na equipe do Fluminense, devido também aos desfalques, muitos volantes afastados, em quarentena. O André fez a sua estreia. Teve um início do jogo dificultada pelo posicionamento da equipe do Bragantino, que adiantou suas linhas. Ele teve uma dificuldade para se encontrar no jogo, mas depois ele foi se adaptando, foi fazendo o seu normal, né? Um jogador mais contido e joga mais ali de primeiro volante, na cobertura dos laterais, no combate direto aos atacantes, e isso ele fez muito bem. Apesar da dificuldade no início do jogo, ao entender o posicionamento do ataque da equipe do Bragantino, até do próprio meio de campo, que jogou muito adiantado, o André mostrou que pode ser muito útil na função de volante da equipe tricolor. Nota 6 aí para o André. Martinelli começou um pouquinho tímido e depois foi como seu companheiro lá de volância. O André foi se soltando, mostrando maturidade, qualidade, fez 5 desarmes no jogo, muito interessante. Depois, aos 37 do segundo tempo, ele saiu com câimbras para a entrada do outro volante, Nascimento, também das categorias de base. Gostei muito do André e do Martinelli, também dou nota 6 para o Martinelli.
Acho que esses dois volantes podem ser muito úteis para o Fluminense ali até o final do Brasileirão, se Deus quiser, para a próxima temporada. Nenê, vamos falar agora do Nenê. Muito lento, atrapalhou muitas puxadas de contra-ataque, dificuldade até para um jogador tão experiente como ele, de 39 anos, ele teve dificuldades até para dominar uma bola. Na bola parada, né, que é uma de suas especialidades, ele também não ajudou muito, bateu mal escanteio, bateu mal faltas laterais, e não foi uma atuação boa do Nenê, tanto que o treinador o tirou no intervalo do jogo para colocar o Luiz Henrique. Eu vou dar uma nota 3 para o Nenê, tá? Marcos Paulo começou bem a organização do jogo, depois foi dando uma sumida, né? No comecinho ele inverteu algumas bolas, fez algumas infiltrações, deu alguns passes bonitos, deu umas dominadas interessantes de bola, mas depois ele foi caindo de rendimento, caindo. Aí no segundo tempo ele acabou sendo substituído aos 20 minutos para a entrada do Ganso. Dou nota 5 aí para o Marcos Paulo. O Wellington Silva, aquele padrão de sempre, né? Drible curto, fica mais ou menos ali na intermediária, não se aproxima, não entra para a área, não vai, leva essa bola para a linha de fundo, onde que ele pode receber uma falta, criar uma oportunidade para o time, ou até mesmo ele que é um cara que é habilidoso, que ele é um ponta, né, se diz, um ponta esquerda, ou ponta direita, ele joga dos dois lados, ele poderia entrar mais na área, tentar o drible lá dentro da área, para sofrer um pênalti, esperar o choque, mas ele não faz isso, ele fica numa faixa intermediária do campo, em que não é frutífero ofensivamente e muito menos para o meio de campo. Acabou também saindo aí no intervalo para a entrada do Felipe Cardoso. Então foi mal novamente aí o nosso querido Wellington Silva vai receber uma nota 3. E o nosso falso 9, o Luca, que jogou pela primeira vez aí no Fluminense na função de centroavante, tentou alguma movimentação, deu uma velocidade em alguns momentos, mas muito pouco. Apareceu muito pouco e não acrescentou nada ofensivamente jogando de falso 9 nessa partida contra o Bragantino. Saiu aos 17 para a entrada do Caio Paulista, eu vou dar uma nota 3 para o Luca também. Aí depois, vou falar da rapaziada que entraram durante a partida, entrou o Luiz Henrique, entrou no intervalo no lugar do Nenê e não fez o que a gente esperava dele. Jogada de linha de fundo, atuações mais agudas, investir em cima do lateral esquerdo ou do lateral direito do Bragantino, ele que tem essa facilidade de cair pelos dois lados, não fez. Quando ele tinha a posse da bola, prendeu em demasiado, tentou dribles, errou dribles, não foi uma atuação agradável do Luiz Henrique, eu esperava muito mais dele, e ele vai receber uma nota 4 pela atuação dele nesse jogo. Depois o Felipe Cardoso também entrou, ele entrou no lugar do Wellington Silva, como falei. É um bonde, né? O Felipe Cardoso ele não tem condições de vestir a camisa do Fluminense, é repetitivo, todas as críticas que a gente faz aqui ao Felipe Cardoso. É desrespeitoso até a entrada dele, depois de a gente ter Samuel Granado e Felipe Cardoso nas categorias de base comendo a bola e fazendo o gol, a gente tem que comentar a atuação do Felipe Cardoso. Nota 3 para ele, né? Só tem força física. Caio Paulista entrou no lugar do Luca aos 17 minutos do segundo tempo e aquela mesma situação Felipe Cardoso. Força física, explosão e só. Falta técnica, falta qualidade, falta ser jogador de nível da camisa do Fluminense. É uma afronta às vezes, né? Ter um jogador desse nível jogando no ataque do Fluminense. Nota 4 aí pro Caio Paulista. Ganso entrou aos 21 no lugar do Marcos Paulo para tentar organizar ali o meio de campo do Fluminense e mais uma vez frustrou os seus fãs, quem gosta do seu futebol, até quem torce para que ele mostre um futebol, parece, na minha opinião, acomodado ao banco de reservas, não quer dar uma resposta para a torcida, não quer dar uma resposta ao treinador e muito menos para a imprensa que o persegue em alguns momentos. Se sente, parece ser um jogador acomodado à posição de reserva, entra e não muda o jogo. Lamentável. Nota 3 aí pro Ganso. O Odair fez umas coisas interessantes hoje. Ele fez o que era possível com a quantidade de desfalques, 11 desfalques. Ele pegou, botou 2 garotos na posição de volante, começou o jogo num 4-4-2, que é bem interessante, 4 jogadores no meio de campo, 2 atacantes. Depois ele mudou isso de novo pro esquema antigo, com 3 caras no meio e 3 caras mais à frente.
substituiu o Nenê no intervalo, quando todo mundo viu que o Nenê estava muito mal. Ele tentou fazer algumas coisas diferentes, mas insistiu novamente com o Felipe Cardoso, Caio Paulista. Então ele ganha umas pontuações aqui e perde outras com a sua teimosia e com as suas insistências. Eu vou dar nota 5 para o Odair. Agora eu vou começar do melhor jogador para o pior jogador, na minha opinião. Na minha opinião, o melhor jogador em campo foi o Marcos Felipe, seguido do Calegari, depois veio o Lucas Claro, Matheus Ferraz, André e Martinelli. Em seguida veio o Marcos Paulo, Julião, Luiz Henrique, Caio Paulista, Wellington Silva, Luca, Nenê, Ganso e o pior de todos, na minha opinião, Felipe Cardoso. Então essa aí é a relação do melhor para o pior jogador. Então muito obrigado pelo like deixado, muito obrigado por assistir esse vídeo. Assista aos próximos, compartilhe com os amigos, indique o nosso canal. E outra coisa, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo @tricolado, você encontra a gente. Muito obrigado, fique com Deus, até o próximo. Fui!